Fala aí galera, eu sou o T e às vezes você tá por cima, mas às vezes, meu amigo, você fica por baixo. E sim, meus amigos, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o metagame. Quero falar um pouquinho sobre algumas questões que é, na verdade, uma das mais interessantes que eu vejo, como eu já disse aqui algumas vezes, é uma das principais coisas que me motiva a continuar vendo a desgraça desse jogo, que é o giro do metagame, certo? Então, tivemos no último fim de semana o ICS Vancouver, que rolou no Canadá, e você pode me acompanhar falando um pouquinho sobre ele aqui em cima. Beleza? Então tivemos esse torneio. Antes dele teve o ICS São Paulo, que eu também já fiz vídeo sobre aqui no canal. E desde o lançamento de Dune do Elite Nexus pra cá, onde tiveram inserção de algumas coisas boas, além da manutenção das coisas que já existiam, né? Então Caixeira continua por aí, o Manadio recebeu suporte, o Pearly recebeu suporte, Unchained apareceu, Quimera é um deck agora que antes não era. Então tiveram mudanças e muitas movimentações, só que o metagame já deu uma consolidada maneira, a ponto de a gente ver que o Unchained é o principal deck do formato, como você pôde ver na performance que teve aí nos últimos fins de semana, ou pelo menos se caminhando para isso. Então eu quero debater um pouquinho sobre isso, porque o Unchained ele tem características peculiares, interessantes, que fazem com que a tal da dinâmica e o giro do metagame aconteça de maneira muito interessante. E vai acontecer. Vai girar, essa roda vai girar porque o meta não está definido, apesar de parecer. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. É claro que antes de você prosseguir com o vídeo, eu esqueci de te falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, certo? Então acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, montar o seu deck e fazer todas aquelas bacanagens que você já conhece, certo? Acesse tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e use o meu cupom, esse aqui ó, TSH05. Se eu não me engano, teve alguém me dizendo que o cupom não estava funcionando. Eu vou ver com o pessoal, me confirma aí se está funcionando ou não, pelo amor de Deus, para eu poder conversar com o pessoal da loja para eles renovarem isso aí. Até segunda ordem, acesse, use o meu cupom e compre suas cartas dentro do site para ganhar 5% de desconto. Se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10%, certo? Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas e monte seu deck. Lembre-se que a diversão nos conecta. Agora sim, nós vamos para o assunto do vídeo. Let's fucking go! Então aqui, como vocês podem ver, estamos na página da Carluxo Store, só simplesmente para poder vermos o resultado do último torneio, né? Então, dentro do top 32 do ICS Vancouver, que teve mais de 1.600 pessoas, teve bastante gente, né? Se eu não me engano. Não, mentira, não teve 1000, teve 731 participantes. Então, você teve aqui 28% do top cut sendo Unchained. Isso significa que do top 32, 9 foram Unchained. Não é uma dominância absurda, mas é o principal deck, o que melhor performou. E não foi um caso isolado. No torneio anterior, também tinha sido o que melhor performou no ICS São Paulo, que era de times, é uma dinâmica diferente, mas ainda assim é sólido de se imaginar isso. O segundo deck que mais topou foi um Dragon Link, com 19%, tá? E aí você tem seguido, esses 9% simbolizam 6 Dragon Link, 9 Unchained, 6 Dragon Link, 5 Pearly e 4 Caixeira, sendo que desses 4 Caixeira, um é com Brave fucking Token. Exatamente, então tem uma clara mudança de poder e dominância dentro do metagame, certo? O Caixeira caiu vertiginosamente aqui, o Unchained subiu de maneira muito sólida e o Pearly, acho que é um deck que fica por ali mesmo, e o Dragon Link do nada apareceu aqui em cima, tá? Seguido pelo Flanders, Branded, enfim, esses outros decks aqui são decks que vão invariavelmente topar. Tem muito deck bom no metagame que você pode usar e topar, tá ligado? Tem muito deck pra topar, mas para ganhar no terço final do torneio, creio que sejam esses 4 aqui os principais no momento, tá? Aqui, como vocês podem ver, dentro do top 8, você teve 5 Unchained e um Pearly, um Caixeira e um Infernable. Afinal, se eu não me engano, chegou a ser uma Mirror, né? É, exatamente, uma Mirror de Unchained. Então, como vocês podem ver, assim, baseado no desempenho e claro que na decklist, essa aqui é a decklist do campeão, né, o Jess Cotton, que foi quem ganhou esse torneio, ele montou essa decklist aqui. E aí, como vocês podem ver, é uma decklist peculiar, certo? Peculiar porque ele tem alguns fatores que você tem que levar aqui em consideração. O primeiro dele é que, acabou o metagame de hand trap, finalmente não preciso mais usar hand traps, porque o maluco não tá usando. Então, o Jess Cotton, por exemplo, ele ganhou o torneio sem hand traps no deck, com a exceção do Nibiru, né? Porque o Nibiru é o tipo, por exemplo, um meta onde o principal deck não usa hand traps, ele obviamente tem um giro rolando aí, né? Se o cara que é o melhor deck não usa hand traps, meu irmão, eu não vou ficar de trocação com ele aqui não.
eu vou montar o meu deck pra ir primeiro, e aí meu deck de combo acaba fazendo algum tipo de opressão, tá ligado? E eu posso acabar com o meu deck de combo conseguindo bons spots no competitivo dessa forma. Isso pode acontecer tranquilamente. O Nibiru é uma das cartas que você abre concessão pra isso e que também acaba pegando o deck de Unchained, alguns outros decks do meta, enfim, então faz sentido o Nibiru tá por ali. Muitas decklists também usam Nibiru e Ashe, o que também faz total sentido, mas aqui a gente consegue ver, além disso, né, de não usar hand traps, as cartas que já vinham sendo usadas e continuam sendo usadas, como por exemplo o Trust, né, o TTT fake, tá no deck do nosso herói, mas não tem o TTT true, na verdade ele só tem um, e não tem no side deck, por exemplo, né. São cartas muito boas e tal. Os books também são cartas que, no caso, o Jess Cotton só tá usando o Eclipse, ele não tá usando o Moon, e são cartas que pegam, além de muita gente, o Kashira também, né? Porque lembra que quando o Unchained chegou de Duelist Next, o principal deck era o Kashira, então a gente monta decks também pra pegar o Kashira, porque no momento do lançamento do Unchained, que ele tava tentando se colocar no metagame, o Kashira era o deck a ser batido. Então, essas dinâmicas de books, ainda continuam acontecendo com muita frequência. Ainda são usados no deck. Não é a melhor coisa do mundo contra o Unchained, você até tem um valor contra o Unchained, porque qual é o ponto dessas cartas aqui, né? Os books, e o Book of Eclipse e o Book of Moon. É o tipo de carta que eu posso ter no meu deck e eu uso ela. Se eu tô indo primeiro, eu seto ela, me serve de interação. Concorda? Beleza. Principalmente se essa interação pode ser dada no Fenrir, no Unicórnio, tá ótimo. Mas se eu tô indo segundo, eu uso essa carta porque eu compro ela e ativo ela também, tá ligado? Ela é mais uma carta second do que first, é claro, mas ela tem essa versatilidade. Mas o principal ponto deles é ir segundo. Eu compro ela, ativo ela, e qual é o principal deck do formato? O Unchained. Muitas mesas baseiam-se em fazer o Caesar, né? O DDDzão aqui. Então, com o Caesar, eu posso ativar a porra de um book, boocar o Caesar, opa, teve completo valor. Porque os meus Unchained ativo efeito, eles fazem Special Summon, o Caesar come eles. Então, se eu faço isso, eu tenho valor nas minhas interações, certo? Então, o Books, ele tem valor em muitos lugares diferentes. Tem valor num Pearl da vida, por exemplo, que tá crescendo. Ele tem valor contra o Unchained, não por causa da construção de jogada, né? Porque eu consigo matar os bichos face down também e tal. Mas nesse Going Second, por exemplo, eu consigo atrapalhar ele, impedir ele de fazer link de Yami e tal, mas enfim. Mas no Going Second eu tenho esse valor no Caesar, por exemplo. E o Kashira ainda é um deck que tá no jogo, então me ajuda, né? Os TTTs estão por aqui, tem decklist que usam os TTTs e não usam hand traps, tá? Esse é o panorama geral, que foi convencionado. Beleza, então tivemos um uso inicial ali no ICS São Paulo. E agora você teve uma estabilizada agora no ICS Vancouver. E o que a gente pode esperar pros próximos? É aí que entra a roda gigante do metagame. Porque tem claros buracos na porra desse deck aqui, cara. Que, óbvio, foi feito de maneira muito foda, muito bem pensada. Jess Cotton, o melhor jogador da história do Yu-Gi-Oh! Show de bola, mano. Gênio. Oda gênio. Não tem jeito. Então, isso aqui tem um contexto muito legal. Mas, quando você pega pra ver o próximo evento, aí a gente começa a pensar na coisa que sempre acontece no Yu-Gi-Oh! E quando tem oportunidade disso acontecer, é muito bom. É uma das melhores coisas que tem, que é, eu vou atacar essa porra. O Unchained, diferente de um Kashira, por exemplo, que lá no começo eu sempre achei que o Kashira era meio frágil, porque eram latentes as questões em volta dele, e daria pra atacar num torneio pro outro. Mas o Kashira, ele tem um nível de opressão e dinâmica também, de que, cara, foda-se que vagabundo tá mirando o Kashira. Ele era melhor, ele tinha as cartas individuais melhores que os outros, tá ligado? E isso fazia uma diferença gigantesca. Os one card combo funcionam e tal. Então o Kashira acabou se mantendo no metagame, mesmo sendo visado. Eu duvido que esse deck de Unchained tenha essa mesma característica, tá? O Unchained é um deck contextual. E o contexto da época, além de várias coisas, né? É muito mais do que só aquela pobreza de se falar que ele desvia de draw, o que faz sentido, né? Sim, é bom. Tanto que caiu o uso. Obviamente, se o Unchained ele virou um deck bom porque draw, de barra, esse tipo de coisa não pega tão bem ele, quando o Unchained passa a ser muito popular, esse tipo de carta tende a descer. É óbvio, né? Enfim, e agora que ele tá escalando e lá no topo do metagame, agora as coisas começam a girar. Por quê? Se é um deck de Unchained que não usa hand trap, que tá no topo do jogo, por que diabos que eu vou ficar usando TTT no meu deck, por exemplo? Tá ligado? Por que eu vou ficar usando TTT no meu deck? Até tem valor de se usar, porque são cartas de mirror match muito boas. Inclusive a mirror match é um fator muito determinante. Tanto que o Marionette Might surgiu nessa ideia, num metacall que o Jess Cotton fez, tendo o Unchained como sendo o principal deck, porque o Marionette Might só tem spot nessa match praticamente. Então é muito bom na mirror match, né? E acaba driblando algumas coisas, né? Como por exemplo os anti-spells, que são vertentes e dinâmicas de deck que podem existir. De que você tá indo primeiro, você faz a porra de um side nesse sentido, e você pode usar cartas como anti-spell, que nem é tão boa contra o Unchained, eu imagino, mas
ainda assim é uma coisa que você pega esse tipo de carta, tá ligado? Você pega esse tipo de tech. E aí o Anti-Spell é muito bom nesse sentido, e você pode usar. Então o Marionette Mine dribla isso, por exemplo, e eu acabo roubando os teus Rage, as tuas Yama, e é bom pra caralho se você fizer isso. Então, dinâmicas de mirror match interferem muito. O TTT é óbvio que é bom nesse sentido, mas se o metagame tá sem hand traps, eu acabo perdendo esse fator de os TTT, ou até o TTT fake. O TTT fake aqui ele é muito interessante, né, porque ele acaba setando as traps, né, isso faz sentido nesse deck. O TTT fake é muito bom nesse deck, diferente de em outros, que se o cara não tem monstro, eu tenho que setar a defesa. Aqui não, eu seto jogada, porque eu tenho Shiyama, eu tenho Aruha, e eu mato as minhas cartas que eu setei com TTT fake, mas o oponente tem que ativar efeito de monstro pra isso acontecer. E se no metagame tá sem hand traps, no principal deck do formato, aí não faz tanto sentido usar esse tipo de carta. Então TTT fake e TTT true tendem a cair. Os books, o Kashira tá caindo vertiginosamente, cara. E se eu começar a focar o meu deck melhor nesse sentido? Não só isso, uma abordagem que tá sendo feita aqui nos decks de Unchained, e que se você acompanha o meu canal do DB, você já deve ter visto vez ou outra também nos jogos, ou se você acompanha o DB Grinder, por exemplo, você vê que Vagabundo tá metendo uns grifão da massa, tá ligado? Esse Nightmare Griffon, ele é muito ceboso, muito ceboso. Ele é uma pseudo Floodgate, é Floodgate, né? Não tem jeito. Você faz ele embaixo de algum link do Rage ou da Yama, e aí ele fica locando, né? Porque ele só deixa monstros no campo ativarem efeitos, somente monstros que estão linkados, só monstros linkados. Como que um Kashira vai fazer isso? Se eu meto uma Yama lá em cima, que aponta assim pra baixo, eu meto o Griffon aqui embaixo dela, e eu não tô dando seta pro oponente. E o deck de Kashira não linka, tá ligado? Eu meti um lock ali e eu não tomo book com isso. Então eu já mato algumas cartas boas que muitos decks, inclusive Kashira, usam, tá ligado? Então ainda tem essa questão de que a partir do momento do uso do book no formato populares e tal, Vagabundo pode só meter um Griffon e o teu book na mirror passa a ser ruim. Então acaba que você tende a tirar esse tipo de carta, tende a tirar o TTT, tende a tirar books, porque estamos no metagame sem hand traps, estamos no metagame com mirror match e tal, mas você percebe que tem muitos fatores aqui de dúvidas, porque a partir do momento que isso acontecer, cara, a partir do momento que o Unchained fizer esse tipo de adaptação, que é lógica, esse tipo de adaptação aqui é óbvia, é lógica, pro próximo torneio faz muito sentido eu pensar que eu vou pegar muito Unchained e eu melhorar o meu deck pra mirror match, colocar uma engine maior, colocar algumas decks mais interessantes, meter o Ash no main deck, tudo isso ajuda pra caramba na mirror match. Mas e os outros decks? Será que não existe outro deck nesse jogo? Existem muitos. Um deles, por exemplo, é o Dragon Link, que inclusive foi o segundo em representação aqui, né? O Dragon Link tem algumas questões interessantes, ainda mais nesse ponto de vista onde o Griffon é um bicho, onde o Griffon é um produto da mesa final, né? Tanto que por isso que o Jess Cotton tá usando Druid Worms aqui, por exemplo. E o Dragon Link tem a caralhada de Druid Worm no deck dele. É muito bom. Você dá efeito dos bichos na mão, eles entram, isso não é interferido pelas cartas que estão no campo. Eu posso, e uma vez que ele esteja no campo, se o Rage pegar o Druid Worm, eu mato o Griffon, eu posso bater cabeça com ele e ele morre e eu levo outra carta. Então tem alguns fatores bem interessantes nessa carta. E o deck de Dragon Link é quem melhor consegue fazer isso, porque no Dragon Link o Druid Worm é engine. Então, além desses fatores, tem outros fatores que fazem o Dragon Link ter uma matchup interessante contra esse deck de Unchained, né? E aí o Dragon Link é um deck que tende a subir. E dá pra usar Hand Trap no Dragon Link, dá pra você ver como é que você vai fazer, mas o metagame não tá pra isso, como eu disse, né? E aí você consegue tentar explorar isso e usar tudo bem que já foi feito isso no outro torneio, né? De usar o Unchained como um dos principais alvos, mas o problema tá mesmo aqui no Unchained, tá? Porque aí contra os outros decks, agora, se você adapta o deck totalmente pra mirror match, o Unchained não é um tier 0 não, cara. Ele não é um tier 0 a ponto disso não, de eu adaptar o meu deck pra mirror match e levar o resto no sapato. Inclusive, o nível de força dele é baixo, é bem baixo. O Unchained é um deck muito bom, muito legal de estar no jogo, tá? E aí, esse tipo de adaptação coloca muita coisa em xeque, cara. A mirror match vai dar pra jogar na moral e no sapato desse jeito aqui? Do jeito que vai ficar, com os Marionette Might rolando, tá ligado? Com esse tipo de movimentação que vai acontecer, de cartas adaptadas pra se jogar a mirror match. A mirror em si, será que compensa de se jogar no próximo torneio, agora que esse tipo de coisa vai se evidenciar? E aí, não só isso. Além disso, será que não é o principal pensamento que você precisa ter pra jogar um torneio, né? Se um deck é o principal, eu vou ter que ver se a mirror match dele é decente. Ou se vale mais a pena eu jogar uma mirror ou pegar um outro deck pra atacar esse deck mais popular.
tá ligado? Um dos decks que podem subir, inclusive, é o próprio Kashtira, com ausências de books, por exemplo, o Kashtira usando hand traps e não tomando hand traps desse deck de Unchained, por exemplo, pode ser coisas que vão acontecer. Eu vejo até o Kashtira subindo no próximo torneio, não só o Dragon Link, que por motivos de matchup contra o Unchained pode acabar subindo, mas o Kashtira, por simples movimentação de jogo, pode acabar subindo. Eu nem vou colocar como segurança deck de combo, muito wombo combo, de tentar subir no jogo ou pro próximo torneio, tendo em vista que o metagame não tá pra hand trap. Tudo bem, mas não é confiável, né? O deck de combo sempre se esbarra nas mesmas coisas, e não é como se não tivesse hand trap. Elas estão no side, só não são muitas, mas elas existem. Então eu não sei se dá pra confiar esse tipo de coisa. Quem sabe o draw possa ser uma carta de você usar no próximo torneio, porque no próximo torneio já vai ter de volta os decks que a gente tava usando no começo, que eram cartas que o Unchained driblava, por exemplo. E tem tudo isso em volta da roda gigante do metagame, tá ligado? Muita coisa vai mudar. O ponto é, desse torneio pro outro não vai ficar como tá. Isso tá muito claro, ou pelo menos parece estar claro, né? É uma análise fácil de ser feita quando você olha o resultado e você olha a composição do deck. E eu tô usando essa decklist de exemplo porque é a decklist do campeão, né? Então é muito maneiro esse tipo de coisa, que é o que me deixa vidrado no jogo até hoje. Eu não sei o que você acha, eu não sei se você curte essa parada de movimentação do metagame, particularmente eu acho muito bom. E o Unchained tá no topo do jogo, mano, é muito legal, porque habilita essas coisas acontecerem muito mais do que antes, certo? Diz aí o que você acha, por hora é basicamente isso. O Valeu falou, à noite eu vou gravar o vídeo mais Spectre, tá? Não tive tempo de gravar ontem, mas hoje à noite eu vou gravar o vídeo mais Spectre. Valeu falou e até mais.